Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãs, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, né? Estamos estudando a Carta aos Efésios. Hoje, o nosso tema é a condição dos gentios sem Deus, né? A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo do 11 e 12, e também Romanos 4, 12 a 14. As irmãs leiam aí, viu, em casa, e a gente já vai dar continuidade aqui, na introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui o autor lembra, ou seja, o autor de Efésios é o apóstolo Paulo. Lembra aos gentios. Quem eram os gentios? Gentio, irmãos, era todo aquele que não era judeu, ele era gentio, tá certo? Já sabe, se não fossem judeus, eram gentios. E como saber quem era judeus? Certo. Como se saber quem era judeu? Boa pergunta. Judeu era todo aquele que era circuncidado. E o que era ser circuncidado? Ser circuncidado, irmãs, era o órgão genital masculino. Ele passava por uma cirurgia onde era chamada a retirada do prepúcio, né? Existia aquela pelezinha que hoje seria aquela cirurgia que dizem de fimose, né? Pronto, ali era a circuncisão. Quem era judeus, ele era circuncidado. Se não era circuncidado, então não era judeu, era gentio, tá certo? Então vamos adiante. Chamados incircuncisão. Na era de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. A gente vê isso já aqui na leitura bíblica em classe, no versículo de número 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos do homem, né? Então ele já está dizendo aqui que os judeus, eles os chamavam de incircuncisos exatamente por quê? Porque eles não tinham passado por essa cirurgia, tá certo? Para pertencer ao povo de Deus. Vamos aqui, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Isso aqui, irmãs, não era coisa inventada. Era algo que estava na lei de Deus. Então, isso aqui não foi invenção humana. Isso aqui foi algo que Deus determinou que acontecesse. Vamos ver Gênesis 17, 10 e 11. Gênesis 17, 10 e 11, que diz assim: esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Esta circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você. É a prova de que você e seus descendentes aceitam a minha aliança. Então, era algo que devia ser feito quando era aceito, né? Não era algo que fosse obrigado. Tanto é que os gentios, por não conhecerem, eles perderam ficaram nessas 5 privações, né? Então, não pertencia ao povo judeu, por quê? Porque não era circuncidado na carne. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Então, também tinha
aquelas pessoas que eram comprados, né? E quem pagava o preço por aquela pessoa, então ele já fazia também essa cirurgia e ele já se tornava um judeu também. Isso era feito no 8º dia. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, esse sinal era algo externo, né? Algo que se olhava e se constatava na mesma hora. Se nós formos ver este sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, a gente vai ver, irmãs, que era algo que olhava e via. Era algo externo. Não era algo que você estivesse longe dos seus olhos, não. Observe que a filha de Faraó, quando pegou Moisés, que estava vindo no rio Nilo, lembra daquela historinha? Que a mãe de Moisés, né, pelo fato de não poder mais escondê-lo, ela ficou com ele durante, acho que 3 meses. E depois ela teve que deixar o menino ir. Só que ela pôs o menino em um cesto, né, betumado, pôs o menino dentro. Mas quando ele desceu no rio Nilo, a filha de Faraó estava lá para tomar banho. E quando ela viu aquele cesto se aproximando, ela pegou aquele cesto, né, abriu. Quando ela abriu, irmãs, ela tirou as roupas, ela tirou os panos que estavam cobrindo o menino e logo ela identificou que era um filho das hebreias, né? Era um hebreu, era um judeu. Por quê? Porque ele havia feito a cirurgia, ele havia feito a retirada do prepúcio, tá certo? Era algo visível. Segundo subtópico, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Irmãos, era algo sério, muito sério. Porque o seu significado religioso o que era? Era separação, era santificação. Então, era o povo separado. Mas eles levavam tão a sério, mas tão a sério de uma forma que nem sequer sentar para comer junto de um gentil, eles não faziam isso. Vamos ver o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 3. Atos dos Apóstolos, 11 e 3. Que diz assim: você ficou hospedado na casa de homens incircuncisos e até comeu com eles. Isso foi algo quando Pedro saiu da cidade onde Cornélio estava, né? Cesareia. Cornélio, que era considerado gentil, porque ele não era circuncidado, não pertencia ao povo judeu. Então, Pedro foi chamado para ir até lá para pregar a palavra de Deus para eles. E ele chegou e ficou na casa de Cornélio. Só, irmãs, que quando ele sai de Cesareia, que volta para Jerusalém, os judeus já estavam lá esperando. Já tinham ouvido falar do que tinha acontecido na casa de Cornélio. Já tinham ouvido falar que que Pedro tinha comido lá na casa de Cornélio. E eles chegaram com essa história aqui para ele. Você ficou hospedado na casa de homens incircuncisos e até comeu com eles. Até que Pedro foi se explicar que tinha tido a visão daquele lençol amarrado das 4 pontas e que ele tinha considerado aqueles animais que estavam ali dentro
Nenhuma conversa com Deus ele tinha considerado que eram animais impuros, né? Comuns. E Deus disse para Pedro, Pedro, não chame de impuro ou incomum aquilo que eu santifiquei, que é aquilo que eu purifiquei, né? Então, para os gentios, aliás, para os judeus, pertencer ao povo judeu era algo muito sério, né? Eles se recusavam até mesmo comer com os incircuncisos, ou com os gentios, né, que eles chamavam. Então, o significado religioso era santidade, era santificação, era separação, né? Então, vamos aqui ao nosso subtópico de número 3. A circuncisão do coração. Vamos ver a diferença que há entre a circuncisão dos judeus, que era feito pela mão do homem, que era aquele procedimento cirúrgico, né? Agora, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físicos e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Glória a Deus. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? Glória a Jesus. E nós vemos aqui, irmãs, no versículo Gálatas 6:15, vamos dar uma olhadinha? Gálatas 6:15. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 15. O que nos diz? Gálatas 6:15 diz assim: não faz diferença nenhuma agora se formos circuncidados ou não. O que vale é se formos realmente mudados em pessoas novas, né? Então, Paulo estava dizendo aqui para os gentios, ou para aqueles que tinham se convertido, que agora não importava se eles eram circuncidados ou não. A importância maior agora era uma mudança de vida, né? Era realmente se eles tivessem sido transformados em nova criatura. Por quê? Porque a circuncisão era agora do coração, não era mais exterior, agora era interior, né? Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Se nós formos para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, Deuteronômio, vamos dar uma olhadinha, irmãs. Deuteronômio, capítulo de número 30, e versículo de número 6. 30 e verso 6 nos diz assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. O Senhor, o seu Deus, o trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse da terra outra vez. Ele abençoará vocês, vocês se tornarão mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês, né? Então, esse coração fiel, agora, já não é mais, irmãs, a fidelidade nossa, agora não é mostrada mais através daquela retirada do prepúcio, né? Agora, essa fidelidade a Deus já parte de um outro, a gente já pode ver de um outro ângulo, né? A gente não vai mais comparar com aquilo que era feito nos judeus, não. Por quê? Porque agora nossa era feito no coração. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 6. Deuteronômio 30 e verso 6.
Em outra versão diz assim, 30 e verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus. Né? Mais clara essa daqui. Essa aqui é a Almeida corrigida, viu, irmãs? Aqui já diz que o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Né? Então agora essa circuncisão agora já é feita no coração. Deuteronômio 30 e verso 6. Né? Aquilo que era feito no exterior, agora sai do exterior e vem para o interior, né? Que é feito agora no coração. E foi o que nós também vimos isso em Gálatas 6 e 15. Né? A retirada daquela pele agora já não seria mais no órgão genital masculino de forma humana, mas sim no coração. Vamos ao subtópico de número 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intenso debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Né? Então aqui, olha, ficou muito claro, porque a circuncisão agora somos nós. Nós que servimos ao Senhor, né, no Espírito e nos gloriamos em Jesus. Então aquela circuncisão agora já ficou no passado, né? Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e o versículo 1. Atos 15, 1. Atos, capítulo de número 15 e versículo de número 1, que diz assim: enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que eles não seguissem o antigo, que eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão. Não podiam ser salvos sem eles. Então eles ensinavam, irmãs. Vou ler novamente. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não poderiam ser salvos. Olha, Paulo já havia falado para aquele povo que agora não precisava mais de circuncisão. Eles precisavam o quê? Largar a prostituição, largar o adultério, ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Então, quando eles saíram de lá, chegaram as pessoas lá, né, na ausência de Paulo e Barnabé, chegaram alguns homens da Judéia, né, aliás, da Judéia mesmo, e começaram a dizer: olha, se vocês não circuncidarem, vocês não vão ser salvos. Então, quando nós olhamos para o versículo de número 29, vamos lá para o versículo 29 do mesmo capítulo, irmãos. Versículo 29, que diz assim: além de se guardarem de usar comidas oferecidas aos ídolos, da carne de animais estrangulados sem sangrar e da imoralidade sexual. Se vocês fizerem isso, é o bastante. Né? Então isso aqui já Paulo ficou sabendo, envia carta, né, para aquele povo, e diz: não, se vocês se abstinarem, se vocês rejeitarem essas coisas aqui que eu estou dizendo para vocês, nós não vamos mais impor vocês a nada, além de se guardarem de usar comida oferecida aos ídolos,
da carne de animais estrangulados, sem sangrar, e da imoralidade sexual. Se vocês fizerem isso, já é o bastante para ser salvo, né? Por quê? Porque eles já tinham confundido a mente deles que eles precisariam de circuncidar novamente, e isso não era mais necessário, né? Então, irmãs, isso tudo era um descontentamento dos judeus. Eles estavam muito descontentes. Por quê? Porque os gentios estavam se convertendo, mas estavam rejeitando a circuncisão. Por quê? Porque agora a circuncisão era no coração. Não havia mais necessidade da circuncisão feita no prepúcio, né? Vamos para Gálatas 5, versículo 1 e 2. Gálatas 5, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo número 5, versículo 1 e 2. Vamos ver o que Paulo diz para esse povo que estavam preocupados. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuide-se de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Falando da lei, viu? No 2 nos diz assim: escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazer o justo diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los, né? Porque enquanto se obedecia somente à lei, irmãos, não havia salvação. Observe que os pecados deles eram cobertos. Então Paulo, eles mandaram perguntar a Paulo a respeito dessa circuncisão, se realmente precisava, porque os judeus estavam dizendo para eles que precisava. Paulo disse: olha, se vocês estiverem aguardando, ele disse: escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda da lei judaica para fazer o justo diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Por quê? Porque isso já tinha sido, irmãs, abolido. Porque o sacrifício agora foi feito por Jesus Cristo, né? Não tinha mais necessidade deles se preocuparem com a circuncisão, tá certo? Então, irmãs, isso nos traz algo de muito especial. Por quê? Porque agora a nossa circuncisão agora é feita no coração, né? Essa circuncisão na carne era somente uma herança para os judeus. Esse foi o nosso primeiro ponto e nos encontraremos daqui a pouquinho.